Viajando com o Biquíni. Olá, boa noite. Hoje no Viajando com o Biquíni nós vamos continuar na Europa. O biquíni atualmente ele está nos esperando no Mar Adriático e nós vamos continuar fazendo programas sobre esses países que pertenciam à antiga Iugoslávia, que se desmembrou em 7 novos países. Hoje nós vamos para Montenegro, um dos países mais jovens aqui do nosso planeta. A Iugoslávia, ela se desmembrou então em 7 países, a gente já viu aqui a Croácia, no último programa a gente viu Bósnia e Herzegovina, fomos para Sarajevo e hoje nós vamos para a cidade de Budva, em Montenegro, esse novíssimo país do nosso planeta que em 2006 se separou da Sérvia. Antes era o Estado Unido da Sérvia e Montenegro. E Montenegro é um país muito pequeno, mas muito interessante. Como o próprio nome já diz, né, Montenegro, ele é um país todo de montanhas e com praia, uma extensa costa cheia de praias lindas, o que atrai turistas, né, de todos os lugares. Montenegro é o país mais turístico do Adriático. E hoje, Budva é a cidade mais turística de Montenegro. É uma cidadezinha pequena, apenas 20 mil habitantes e, vejam vocês, é o país da Europa com mais milionários per capita. Né? Em comparação, 20 mil habitantes, lá tem cerca de 500 milionários vivendo lá. É um lugar lindo, as praias lindas e tem assim um sistema de hotéis e resort muito bacanas, 5 estrelas, alto luxo, praias lindas, as montanhas perto, todo tipo de esporte, a cidade antiga. Montenegro também é um dos lugares naquela região que foram primeiros habitados, uns lugares mais antigos também aqui do nosso planeta, onde o homem habita. E eu acho muito interessante também que imagina que nessa cidadezinha de 20 mil habitantes apenas, já teve concerto do Rolling Stones, da Madonna, do David Guetta. O concerto do Rolling Stones, por exemplo, tinha o dobro da população da cidade. Realmente um lugar incrível. Solta aí pra gente ver, Fernando. Budva, em Montenegro. Nós estamos chegando então com o biquíni em Montenegro. Quando a gente chega num país novo, a primeira coisa que a gente faz é colocar a bandeira do Brasil no mastro, para identificar, né, que a gente é um barco turista, a bandeira do Brasil vai atrás, dizendo que o país de origem, e essa bandeira de Montenegro então na frente, isso para dizer que a gente já está legalizado no país, já entrou com os papéis nas autoridades, tudo isso no porto anterior de Bar. Agora, essa cidade de Budva é uma das cidades mais turísticas de Montenegro. E é difícil se sentir entediado em Budva. Um agito, a pequena cidade, de apenas 20 mil habitantes. Inúmeros bares, restaurantes, discotecas fazem do local o centro da night de Montenegro. Na alta estação, a população aí nessa cidadezinha se multiplica por mais de 10, imaginem só. A maioria russos, ucranianos, albaneses, pessoal ali de perto mesmo. E além da noite incrível e das praias lindas, uma incrível seleção de hotéis e resort, apartamentos, alojamentos de todos os tipos, bares, restaurantes para todos os gostos. Montenegro é a 6ª maior cidade de Budva é a 6ª maior cidade de Montenegro. É o clima mediterrâneo, temperatura amenas todo ano, se bem que faz muito mais frio que aqui, obviamente, basta a gente ver as montanhas em volta. Uma das termas mais importantes do país também se situa aí numa ilha próxima. E Budva é um dos lugares também habitados mais antigos aí do Mar Adriático, né? Há muitos vestígios arqueológicos e testemunhos escritos que fornecem fatos históricos que aconteceram aí desde o século V a.C. Segundo a lenda, Budva, ela foi criada por Cadmos, o fenício, um herói exilado de Tebas que encontrou aí nesse lugar refúgio, né, para ele e a sua mulher Harmônia.
São muitas histórias, né? Essas cidades do Adriático, dessa parte aí do mundo, é cheia de histórias. Grécia e Roma também deixaram sua marca aí, né? Aí a gente está entrando na cidade antiga, na Old Town. Todas essas cidades aí da antiga Iugoslávia têm essas cidades antigas, assim, parecidas, né? Com esses portões e a gente entra, essas ruazinhas estreitas, né, com essas muralhas em volta, são todas mais ou menos parecidas. Aí nesse lugar também, quando houve a queda do Império Romano e a sua divisão, Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente, a barreira defensiva que separava os dois impérios percorria essa área e deixou então um impacto importante sobre a história da cidade, né, obviamente. E na Idade Média, aí em Budva, reinavam uma série de reis dioclecianos, aristocratas e venezianos. Os venezianos, né, eles dominaram tudo aí nessa região. Eles dominaram Budva por 300 anos. Aí uma das praias, né, das inúmeras, são dezenas de praias aí em volta de Budva, todas elas lotadíssimas, né, cheias. Uma praia de areia aí é um verdadeiro privilégio, porque você sabe que a maioria das praias do Mediterrâneo, do Adriático, elas são todas de pedras. Então uma prainha dessa de areia, vocês imaginam, né, todo mundo vai, né, fica lotado, né, difícil ali da gente até arranjar um lugar para deitar. Mas depois que a cidade foi dominada por austríacos, ela também pertenceu à França, à Rússia. Teve uma época que ela se juntou novamente com Montenegro, né? Boca de Kotor, que nós vamos ver no próximo programa, um lugar incrível, uma natureza incrível. O único fiord do Mediterrâneo fica aí também em Montenegro. Mas depois que ela pertenceu à França, Rússia, a Montenegro, ela voltou então a ser integrada à antiga Iugoslávia, né? A antiga Iugoslávia, que você sabe que se desmembrou então nesses 7 novos países, né? Que é o Kosovo, Montenegro, Bósnia-Herzegovina, Macedônia, Croácia, Sérvia e a Eslovênia. Muita gente morreu durante a Segunda Guerra Mundial na luta contra os nazistas. Em 1944, ela foi libertada então dos alemães. Em 1979, Budva ela foi praticamente destruída por um terremoto. Quase toda essa cidade velha aí foi devastada. Atualmente há poucos vestígios, né, desse desastre, porque eles foram incríveis, né, na restauração. Restauraram tudo em apenas 8 anos. Aí a gente vê, ó, como essa parte, aí, esse pórtico, né, que está aí meio, parece sem lugar. Isso é uma das marcas desse terremoto, né? Mas na verdade todos os prédios quase foram restaurados. E Budva tem, gente, 3.500 anos. E na época durante essa época que os venezianos dominavam aí, ela já se chamava Budva. E ela, nessa época, então, foi construída aí uma fortaleza veneziana, né, estilo veneziano, que em quase todas as cidades que Veneza dominaram, as fortalezas são iguais, para protegê-los dos turcos e otomanos. Porque, como a gente está vendo, aí não tem tanta influência turca como outras cidades dessa região. Como a gente viu, por exemplo, no último programa, Sarajevo, né, que praticamente parece Istambul. Aí na cidade antiga desemboca ali numa outra praia, né? São várias praias aí em volta da cidade. E a gente está vendo aí, a maioria desses turistas aí são russos, ucranianos, georgianos. As línguas aí que se falam, a maioria são eslavas, mas tem também um pouco de francês, italiano, alemão, como todos os lugares. Mas a grande maioria é essa cultura de segundo mundo, né? Essas línguas que são todas parecidas. A língua aí de Montenegro é a mesma língua que se faz na Croácia, na Bósnia, e é um pouco parecido com o russo. Eu tenho a impressão que é como aqui pra gente o português e o espanhol. Aí a gente no biquíni, né, tem uma água cristalina, a gente sempre ali curtindo um pouco do mar também. Aí é bom porque tem noite, tem bons restaurantes, tem cidade, mas tem também uma natureza incrível. Pertinho ali dessa marina, a gente já vai ali para frente, já tem Ancoradouro, quase deserto, onde a gente pode mergulhar, né? Uma água, você enxerga o fundo do mar a mais de 10 metros de profundidade. É incrível a clareza da água.
Tem um pouco de vida ainda, mas obviamente, né, um mar habitado há tantos milhares de anos não é como aqui, né? Não tem já tantos peixes, mas ainda tem lugares bonitos para se mergulhar. Aí a gente então está no Felistas, né? Próximo ali, na frente de Budva praticamente, isso aí 15 minutos, a gente vê a cidade ao fundo, 15 minutos a gente tem então esse ancoradouro quase deserto, né? Quase que só a gente ali velejando. Isso também é incrível numa região, né, tão badalada, tão antiga como essa, a gente vai encontrar esses lugares remotos onde a gente pode ficar um pouco sozinho. A Old Town, aí em Budva, tem muitas histórias sobre a origem dela, mas sabe-se, diz-se, né, que foi um velejador grego que descobriu essa cidade antiga, né, e onde os romanos deixaram tantas marcas, né? E a maioria da arquitetura da Old Town, aí, dessa cidade antiga, a gente pode ver que é todo no estilo veneziano, né? Essas portas, balcões, varandas, tudo lembra o estilo romano. Essa aí é a ilha, né, San Stefan, que essa aí é incrível, é toda uma cidade antiga que foi transformada num hotel. Gente, isso aí é só um hotel caríssimo, de luxo, que só milionários frequentam. E assim, eles querem, né, fazer de Montenegro como se diz, uma nova Mônaco, né? Inclusive Montenegro tem um apelido de Montenegro Quiet, por causa desse luxo que reina aí. Imagina toda essa cidade antiga, ela é só um hotel, é a rede de hotéis Aman, né? Um hotel de muito luxo, a praia ali toda preservada. Para vocês terem uma noção, para usar uma dessas cadeiras nessa praia aí é 75 euros, mais de 200 reais. É impressionante. E aí então a gente fica em Budva, né? À noite sai, vai para os restaurantes e depois de dia vai para o ancoradouro, depois volta para Budva novamente. Muitas boutiques de marca, muitas lojas bacanas, produtos locais, restaurantes deliciosos, né? Restaurantes iugoslavos, restaurantes italianos, franceses, chineses, uma grande variedade mesmo, é muito visitado Budva. E tem também várias igrejas, né? Na maioria igrejas católicas romanas, igrejas do século VII, depois tem a última igreja ali dos anos 1800, e esse aí essa fortaleza, então a gente pode visitar, andar em volta dela, é muito bonito, aí a gente vê, né, tudo bastante no estilo mesmo de Veneza. Ali de cima a gente tem vistas lindas, né? Esse aí é um museu ao céu aberto, né? Isso aí a gente pode ver, né, como eles viviam há milhares de anos aí nesse local, tem uma vista lindíssima, e a maioria do povo, a maioria da língua a gente vê aí são mesmo os povo eslavo, né? Porque inclusive Iugoslávia, a palavra Iugo quer dizer sul, então são os eslavos do sul, né? Os russos que vieram para o sul. E a maioria desse povo que fala essa língua, essa cultura do segundo mundo é que predomina ali. Ali a gente está vendo aquela praia que a gente viu antes, vista de cima, a igreja ali do século XVIII, e essa vista que eu acho muito bonita dessas cidades, né, que são os telhados, né, e as montanhas. Montenegro, na língua deles, é Snagora, né, que, como o nome diz, são esses montes escuros ali todos em volta da cidade. E eu acho que o nosso tempo está terminando, a gente vai ficando por aqui hoje com essas imagens bem lindas aqui, de vistas de cima de Budva. Até a próxima semana. É isso aí, gente. Hoje eu vou ficando por aqui, o nosso tempo esgotou. Eu espero vocês na próxima quinta-feira, onde a gente vai continuar aqui nessa região aqui do Adriático. Eu vou mostrar para vocês mais uma partezinha incrível desse nosso planeta. Um beijo bem grande e até a próxima semana. Tchau. Viajando com o Biquíni.